Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Memória Alvinegra, edição das 14 no ar. Já gravei os dois vídeos aqui, tá? Inclusive, eu gravei primeiro a edição das 20 e agora eu estou gravando a edição das 14 horas para falar contigo aqui. E agora, nessa edição das 14, comentando notícias, isso porque meu ursão querido Bernardo Gentili e Ricardo Azambuja, craques da apuração do Botafogo, trouxeram a notícia de que John Textor não vai poder botar dinheiro no Botafogo. Deixa o like, comenta, compartilha, roda a vinheta, bora conversar sobre essa situação aí. Quero saber o comentário de vocês aqui embaixo. Esse assunto é muito complicado, quero saber o que você tem a dizer, certo? Então, roda a vinheta, bora pro vídeo. Pois então, meus amigos, lembra? Saiu uma notícia de que o John Textor estava disposto a fazer um aporte de 25 milhões no Botafogo, do próprio bolso, tá? E ele mandou essa proposta para a direção do Botafogo Associativo, na face de seu presidente, que, assim, só um comentário pessoal aqui, eu estou em conflito, eu não sei o que dizer sobre o presidente do Botafogo. Eu não sei de fato quais são as suas verdadeiras intenções. Ele é muito incógnito. O presidente do Botafogo hoje, para mim, parece uma série de suspense. Você não sabe se ele é o vilão, se ele é o mocinho, se ele quer ajudar, se ele quer prejudicar, se ele quer ver só o circo pegar fogo. Eu estou na dúvida. Comenta aqui embaixo se você sente essa mesma dúvida também sobre o nosso presidente, tá? O presidente do Botafogo Associativo. Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Eu nunca falei isso aqui no canal, senti no coração de falar hoje, porque talvez tenham pessoas que estejam pensando a mesma coisa que eu, mas também tem pessoas que estão pensando diferente e vão aparecer aqui embaixo falando: Leozão, deixa de ser maluco, pelo amor de Deus. Para com essa teoria do caos, vamos parar com essa coisa aí de meio cultura pop meio nerd, vamos parar com isso aí, né? Mas sei lá, é um sentimento que pela primeira vez eu falo com vocês aqui, tá? Mas o Botafogo Associativo, graças ao banco BTG, não aceitou esse aporte de 25 milhões. Então, não vai ter assinatura. O presidente do Botafogo está em Miami nesse momento e ele pretende encontrar com o John Textor na quarta-feira, tá? Nesta quarta-feira, né? Para falar da decisão cara a cara. Inclusive, é sensacional como o Botafogo, seja no Associativo, seja na SAF, o Botafogo gosta de uma crise em dia de jogo. É inacreditável, tá? O Botafogo joga na quinta-feira, amanhã, mas hoje precisa ter uma crise para todo mundo deixar de falar do jogo, falar apenas da crise. Pois enfim, o Botafogo não vai assinar e o presidente do Botafogo vai informar cara a cara numa reunião com o John Textor que o Botafogo Associativo não vai assinar. O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, também tem reuniões marcadas com alguns representantes, inclusive tem reunião marcada com a Michele Kang, tá? Por isso que eu falo, eu não sei o que o João Paulo Magalhães ele quer de fato com o Botafogo. Eu não sei se ele é o vilão, se ele é o mocinho, se ele ajuda ou se ele atrapalha. Eu não sei. Eu estou em conflito. Mais uma vez, peço para vocês aqui, comenta aqui embaixo. Mas ele vai ter também uma reunião com a Michele Kang, tá? Aqui eu vou trazer a minha opinião agora, e aí eu quero saber a opinião de vocês nessa edição das 14 horas. Aproveita, deixa o like, comenta, compartilha, independente se você concorda com a minha opinião ou não. Se você concorda, deixa o like, comenta, compartilha. Se você discorda, mais importante ainda, deixa o like, comenta, compartilha. Passa para aquele amigo que você também sabe que de repente não vai concordar, que aí você vai fazer enriquecer também a nossa discussão aqui. A gente sabe que aqui no Memória Alvinegra a gente está sempre com os melhores, o pessoal aqui é sempre muito educado, a gente troca ideia, a gente briga, a gente discute, mas sempre no campo da educação. Porque como eu sempre digo, abre aspas, a educação salva o mundo. Fecha aspas. Bom, vou trazer minha opinião aqui agora referente a isso, tá?
para mim fica claro que existe realmente, agora, se tinha essa noção ou essa certeza, eu acho que agora essa certeza está muito mais clara de que existe uma movimentação para asfixiar o John Textor. E aí, eu quero deixar bem claro aqui, não estou defendendo o John Textor, não. Se o John Textor está passando por essa situação de asfixia, seja da Ares, da Michele Kang, né, via Eagle Football, e do associativo do Botafogo, é culpa do John Textor e das suas movimentações egóicas, irresponsáveis, talvez até lunáticas, né? Todo o dinheiro que o Botafogo ganhou deveria estar nos cofres do Botafogo, mas ele resolveu fazer aquela coisa do multiclubes. Muita gente já vinha pontuando também que poderia ser uma coisa ruim, mas enfim, até então estava dando certo, estava tudo bem. Mas hoje a gente vê que essa asfixia que passa o John Textor é culpa dele mesmo. Se isso está acontecendo, foi porque ele lá atrás não teve a responsabilidade necessária para administrar o Botafogo. Hoje, a gente sabe que 2024, a gente tem mais essa noção, a gente sabe que 2024 foi um ano de mais sorte do que juízo. Sorte porque os deuses do futebol olharam pela gente. Sorte porque o time se encaixou. O time se imbuiu de buscar os títulos que deveriam ser buscados e buscaram. Graças a Deus por isso, sempre na história do Botafogo. Exceto um, mas sempre na história do Botafogo. Mas a gente teve mais sorte do que juízo. Não foi símbolo de uma baita administração. Não. O Botafogo vem sendo mal administrado, aliás, não mal administrado, mas administrado de forma irresponsável desde o início da sua SAF. Compra muito, vende muito. Compra muito, vende muito. Tá? E uma hora, de repente, poderia não dar certo. Como não deu. A gente tem alguns jogadores que a gente ainda fala aí que, pô, chegaram em 2025 e não conseguiram jogar pelo Botafogo ainda tudo aquilo que a gente sabe que pode jogar, né? Então, era uma coisa que poderia acontecer. Mas, para mim, o que fica mais claro aqui é essa asfixia. E ainda mais com essa reunião do presidente do Botafogo com a Michele Kang, com outros representantes, fica mais claro também que, ó, existe uma conversa com esse bloco, mas não existe uma conversa com esse bloco. O bloco John Textor está cada vez mais isolado. O bloco John Textor precisa tomar uma decisão. E quando eu falo bloco John Textor, lógico que eu estou falando do John Textor, mas ele tem os seus correligionários, aqueles que vão ajoelhar e rezar do que ele for falar. Mas até entre esse pessoal que ajoelha e reza para tudo que ele fala, até entre esse pessoal existe uma certa dúvida. Mais uma vez, tudo isso culpa do John Textor. Eu sei que ele vai soltar alguma nota falando, não, isso é culpa de fulano, culpa de ciclano, culpa de Beltrano. Nunca a culpa é dele. Mas a gente precisa pontuar. É culpa dele sim, também. Tem outros culpados, beleza, eu aceito esse argumento, mas o principal culpado para mim é o John Textor, tá certo? Então, quando você tem essa reunião com um bloco e essa recusa com o outro bloco, fica muito claro. O Botafogo Social está enveredado para os lados da Michele Kang. Isso deixa o John Textor cada vez mais solitário. E isso faz com que o John Textor precise urgentemente ter a humildade. E aí eu já faço a pergunta, será que ele tem essa humildade? Mas a humildade de chegar e dizer, olha, não consigo mais, vou passar para outro investidor, podem ficar tranquilos, parem de procurar, me ajudem aqui, mandem a lista que vocês têm, eu vou vender para o melhor investidor possível, porque eu não consigo mais administrar. Eu já cheguei na impossibilidade financeira. Ele precisa ter essa humildade. Ou então ele chegar e realmente trazer um plano digno, um plano que não seja lunático para salvar o Botafogo da situação que está. Já sabemos que o Botafogo não tem, neste momento, renda para manter as suas obrigações financeiras em dia com o elenco do Botafogo. Isso a gente já sabe, tá? Mas ele precisa ou trazer uma situação responsável e não lunática para o Botafogo, ou então vender o futebol do Botafogo, porque ele mesmo, pelo menos na minha opinião, já me parece não ter condições financeiras de
sustentar o Botafogo? Comenta aqui embaixo, quero saber de vocês, a opinião de vocês aqui. Léo, lunático é você? Você tá doidão? Léo, concordo contigo. Comenta aqui, coloca o seu comentário, eu quero saber o que você tem a dizer sobre toda essa situação do Botafogo. Mais uma vez, informação dos craques Bernardo Gentili e Ricardo Azambuja. Costumo dizer que eles são insiders do Botafogo, porque a notícia sai antes por eles do que pelo Botafogo, inclusive, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui.